E o principiante ator Leopoldo Frois traçou seu caminho em Portugal. A estreia numa grande companhia teatral foi no Teatro Princesa Real, que depois veio a se chamar Apolo e hoje, infelizmente, também não existe mais. Aos 21 anos, ele estudou e exercitou muito a prosódia portuguesa. Ele queria que a sua pronúncia fosse perfeita, para que não ficasse marcado como brasileiro entre os elencos que participavam. Apesar de que, numa das suas confusões com um ator local, acabou usando de capoeira, que praticava na infância, e meteu-lhe um rabo de raia. Começa então aí sua vida de conquistas, artísticas e femininas. Conheceu a atriz Maria Portuzelos, linda, boa fadista e um pouco ignorante, com quem passou a viver e trouxe ela em sua primeira viagem ao Brasil como ator. O casal se instalou naquele sobrado da Rua Saldanha Marinho e vivia uma relação bem intensa em todos os sentidos, né? Maria tinha o ciúme doentio, não deixava Leopoldo em paz um só instante e aquilo deixava o ator bem irritado. Numa das tantas brigas do casal, no auge do ciúme, Maria deu uma dentada na mão de Leopoldo. Em uma outra, Leopoldo ameaçou com uma bengala a esposa. Mas por conta da bengala pertencer à coleção do pai, Leopoldo deixou de bom tom não quebrar o valioso objeto. Apesar desse furacão de emoções, o casal sempre voltava à fervor da relação, até que separaram-se. Com o fim do contrato com a companhia que trouxe o casal para o Brasil, Leopoldo e Maria fizeram umas apresentações soltas em teatros do Rio de Janeiro, com o drama João José. Mais rapidamente, Leopoldo volta para Portugal. O dinheiro foi acabando, o que tinha recebido de herança já não existia mais, e aí começa uma luta em Portugal. Ele lutou muito, nunca perdeu a linha e conseguiu um contrato que rodou ali por Londres, Paris. Ainda em Portugal, Leopoldo foi contratado pelo empresário José Loureiro para sua companhia de operetas. O Loureiro, ele era casado com a Dolores Gentini, que era conhecida como Rochinol português, embora ela fosse espanhola, não era portuguesa. A Dolores era a estrela da companhia e era uma linda mulher que começou a se interessar pelo jovem galã Leopoldo. Então, eu sei, vocês ficaram curiosos, mas vamos falar de Leopoldo Frois em sua cidade natal, Niterói. O genial ator Leopoldo Frois tem muitas histórias em torno da lenda que se tornou. Popodo venceu. Foi o maior artista de sua época, um dos grandes do século XX.
Niterói possuía pouco público, então assim, uma peça de teatro durava no máximo 1 ou 2 dias. O povo era bem tranquilo, mas assim, ir ao teatro era um evento, era uou, sabe? Então, dava muito trabalho. E ainda por cima tinha o sereno, poderia prejudicar, né, a saúde. Então, melhor mesmo era ficar em casa com os amigos e com os familiares. A temporada em Niterói fez sucesso artístico, mas a bilheteria não cobriu os gastos do repertório. Companhia enorme, com coros, orquestra. Leopoldo resolveu seguir com a companhia em turnê, começando por São Paulo. Leopoldo amava São Paulo. Lá, aos 26 anos, Leopoldo era ovacionado até pelas ruas onde passava. Os jovens paulistas usavam chapéus a Leopoldo Frois. O sucesso chegava enfim para o nosso ator. Leopoldo era impulsivo, genioso, brigão mesmo, autoritário e não media consequência. Arrumou uma confusão com 2 atores que faziam parte da companhia e esses, através de um manifesto de desagrado, conseguiram afastar Leopoldo da companhia. E a companhia, em Campos, sem Frois, fracassou. Já Frois, em Campos, sem dinheiro, anunciou o que chamavam na época de conferência, com o título de Modo Infalível de se Ganhar Dinheiro no Jogo do Bicho, onde o ator falava sobre o jogo, bichos, contava piadas sobre os países por onde passou. Cantou fados, modinhas e, como sempre, teve a plateia nas mãos, arrancando gargalhadas e calorosos aplausos. Ou seja, nosso ator até stand-up já fazia naquela época. No meio dessa loucura de turnês, em 1918, Leopoldo, em conjunto com alguns amigos do meio artístico e jornalistas, cria a Casa dos Artistas, sendo ele seu principal fundador e, posteriormente, presidente de honra. Leopoldo não negou esforços para ajudar a financiá-la, criando eventos, festivais para ajudar na arrecadação. Além dele mesmo querer ajudar diretamente com boa parte dos recursos e fundos. O Leopoldo Frois ele era sucesso em qualquer companhia por onde ele passava, por onde ele se apresentava, sempre foi um sucesso. Mas ele já não voltaria mais à sua cidade natal, porque na verdade não haveria nem tempo para isso. E muita água passou por debaixo dessa ponte e ele volta para a Europa em 1909. Mas em 1911 ele estava de volta para o Brasil para uma turnê pelo nosso país. E dessa vez, infelizmente, ele perdeu a amada Dolores para a febre amarela, e isso em Recife. E em 1912 ele conhece a atriz Lucília Pérez, e na época a Lucília ela estava viúva, então Frois, solteiro como sempre, livre e desimpedidos, 2, né? E aí lá vem a história do galã e da estrela. Eles passaram a viver maritalmente, fizeram um repertório de dramas, comédias russas, e o casal Frois e Lucília continuou com a sua companhia, sempre fazendo muito sucesso, ora no Rio, ora em turnê, e essa parceria durou 7 anos. No Rio, sob a direção de Leopoldo, o Teatro Trianon, aquele teatrinho ex-Cinema Eclair, tomou novos ares, deixando para trás as curtas temporadas e começou a encher sua plateia, não parou mais de fazer sucesso de bilheteria. Em 3 anos, Leopoldo levou toda a elite carioca a frequentar o Trianon, fazendo uma fortuna. Depois, em outros teatros do Rio e estados do Brasil também. Como ensaiador, era exigente, muitas vezes brusco. Sentindo que o artista era capaz de interpretar o papel, procurava tirar dele todo o valor, do jeito que tivesse que ser. E como ator era o Frois. Ser o Frois era o mesmo que se dizer que era o máximo. Frois significava o superlativo de ator brasileiro. De boa estatura, 1,72 aproximadamente, magro quando jovem, o que lhe dava um certo ar de chique. Com o correr dos anos, ganhou corpo, o que ajudou a completar a sua elegância mais sóbria. Traços distintos,
Testa ampla, olhos castanhos, nariz regular, perfil correto, boca larga e bem delineada, dentes bons. Quando ria, fazia 2 covinhas, uma de cada lado da face, o que lhe emprestavam uma simpatia irresistível. Volúvel com as mulheres. Mas, para cada uma que conheceu na intimidade, tinha sempre uma palavra de atenção e respeito ao se referir a ela. E Leopoldo voltou a Niterói tempos depois. Estava filmando em Paris Minha Noite de Núpcias, quando pegou uma forte gripe. Febre alta, dor nas costas, pneumonia. Em 2 de março de 1932, os olhos do Dr. Leopoldo fecharam para sempre. Morreu o príncipe do teatro brasileiro. Em Niterói recebe de volta este brasileiro que é teu filho. Um cortejo com todas as pompas pela trajetória de glórias que ele obteve. Depois de ser velado na Catedral de São João, onde os seus pais se casaram, onde ele e os irmãos foram batizados, o esquife sai da igreja nesse grande cortejo rumo ao cemitério do Maruí. E foram discursos, todos choravam, e o silêncio foi cortado pelo maestro Benedito Pontes, que de pé sobre a sepultura comandava a banda militar tocando Mimosa, a canção de autoria de Leopoldo.